Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai receber aqui a Racine Sampaio Silva, que é neonatologista, e quem vai moderar essa reunião e vai conduzir é a nossa Grazi, que é a nossa cooperada e diretora de recursos próprios. Gente, fique à vontade. Sinta-se em casa, Racine. Obrigada. Primeiramente, agradecer muito a Raciri, né? A gente conhece a Raciri já há bastante tempo, desde a época da residência, e ela sempre com esse sorriso no rosto, animada, e nunca vi uma pessoa tão animada com a amamentação. Nos encontramos há pouco tempo, né, Raciri? E prontamente falei, quando a gente precisar de uma aula de amamentação, vou te chamar. Ela, com certeza. E aí surgiu essa oportunidade desse agosto dourado que nunca acaba, né? De tanto Nunca falar de acaba. amamentação. E aí nós trouxemos, né, a Raciri, né, agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? A gente sabe que o quanto você vem palestrando esse mês, né, esse mês que a gente tira para estar falando e incentivando o aleitamento materno, que é o Agosto Dourado. Pessoal, a Raciri, ela é pediatra, neonatologista, doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade de Vila Velha, mestre em extensão à saúde coletiva pela UFES, graduada em medicina também pela UFES, docente do curso de medicina da UVV, coordenadora do módulo de nascimento, crescimento e desenvolvimento do curso de medicina da UVV, preceptora do internato e residência da UVV, no hospital no IMABA, médica da rotina também do IMABA, tutora do método Canguru, da iniciativa do Hospital Amigo da Criança e da Mulher Trabalhadora que amamenta, instrutora de reanimação neonatal, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Espírito Santense de Pediatria e membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP. Raciri, seja bem-vinda e estamos aqui para te ouvir e aprender bastante com você. Pessoal, boa noite. Muito obrigada à Unimed Sul Capixaba pelo convite. Obrigada na pessoa da Grazi. E eu fico lendo essas coisas assim, eu falo, nossa, quanta coisa, né? Nossa, que coisa. Mas eu não faço tanta coisa assim, não, gente. Ainda dá tempo para fazer um monte de coisa. Ainda encontro com o Biratã, ainda participo de grupo com o Biratã, tá? Não é de médico. Coisas, coisas, coisas. Então, pessoal, a gente está aqui para conversar um pouco com vocês sobre o aleitamento materno. Quando a gente fala de aleitamento materno, parece que é uma coisa muito fácil, muito tranquila, mas na grande maioria das vezes, infelizmente, isso não acontece. E nós, como médicos, a gente está aqui numa de que vamos discutir e ver se a gente pode, o máximo que a gente pode fazer é não atrapalhar o aleitamento materno. Aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e depois, se vocês ainda tiverem algumas dúvidas, é impossível em 40 minutos a gente fazer uma aula completa sobre isso. Então a gente vai falar alguma coisa de evidências científicas e de como vocês vão poder continuar se atualizando nesse sentido. Espera aí que eu vou compartilhar a minha tela. Então, queria dar boa noite de novo a todos, né? Declaro que eu não tenho conflito de interesses, já que eu ia falar para o Sul Capixaba, eu coloquei essa fotinha minha aí na região serrana para mostrar a minha terra, que eu sou de Vitória, moro em Vitória, tá, pessoal? Para a gente começar, eu queria passar um vídeo. Ai, Jesus, será que eu vou conseguir? Vou. ילדים של החיים. עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Essa paciente que a gente está vendo aqui é uma moça de 15 anos de idade que tem um bebê com uma fenda palatina, um lábio leporino e fenda palatina que estão do outro lado aqui. Desse lado está do lado direito dele, do lado esquerdo do neném não dá para ver, mas estava do outro lado. E todo mundo falava para ela que ela não ia conseguir amamentar porque o neném dela tinha uma malformação e ela só tinha 15 anos e estava no primeiro neném. Mas a gente não sabia que ela não podia, né? A gente achou que dava para tentar.
Então a gente tentou, essa moça ficou internada com a gente 10 dias, também não deu para mandar embora logo, porque como é que você vai mandar embora uma pessoa dessa? Ela ficou internada conosco 10 dias, mas a gente não acreditou que ela não ia conseguir, a gente achou que ela fosse conseguir e passamos por essa parte do descrédito na amamentação. E a gente acreditou que ela ia conseguir e tentou com todas as técnicas possíveis. Vocês estão vendo que o bebezinho dela está sentado, que ela está ajudando com a mão a, a fazer o biquinho aqui, ó, para o neném poder mamar, segurando o queixinho do neném com o dedinho dela. E aí, por conta disso, ela está conseguindo amamentar. O descrédito na amamentação é uma coisa que a gente encontra muito no nosso dia a dia, porque muitas pessoas não acreditam. Como é que pode, né? Um leite que a gente não vê a quantidade, não vê como se forma, como é que isso vai ser tão bom assim para sustentar um neném? Por que que não vai ser tão bom? Coisa que a gente vê, né? Faz liofilizado, a gente consegue saber todos os componentes, todos os íons que entram naquele pó, e como que aquilo ali não é melhor do que uma coisa que a gente não está vendo como que acontece. Um grande nosso problema é que a gente não acredita e principalmente porque a gente tem experiências mal-sucedidas. A gente está vendo aqui nessa foto que é um bebê grande que continua mamando no peito, maior do que os filhos do Dr. Bruno quando mamavam no peito. Esse aí tem 2 aninhos. Com E certeza. e quando a gente tem a experiência pessoal mal sucedida com a amamentação, a gente tende a, primeiro, não tentar de novo, porque a gente acha que a gente não vai conseguir fazer aquele processo mesmo. E segundo, a gente não quer ajudar os outros também. A gente fala: ah, meu filho não mamou no peito, nem morreu. Então tá tão bom, tá aí grande, olha, tá aí cheio de saúde. Então por que que eu vou insistir para o outro amamentar? E isso é uma coisa que complicada para a gente, né? A gente também tem que acreditar na ciência e acreditar naquilo que a gente estuda e que a gente aprende, né? Então, as experiências pessoais mal-sucedidas são muito importantes, principalmente para a gente que é médico, para a gente se envolver nesse sentido. E principalmente nós médicas, né? Agora a gente tem um outro problema, né? Nós médicas, nós não temos tanta proteção assim para nossa condição de lactantes, de mães, né? Principalmente quando a gente trabalha, né, como pessoa jurídica, quando a gente tem o nosso próprio negócio, quando a gente é nosso próprio patrão, a gente fica com essa impressão de que a gente não tem esse direito. Então, essa foto significa muito, porque a mulher tem tudo na mão, chave, celular, do lado esquerdo dela tá lá uma mamadeira, no cinto dela. E ela cruza as mãos sobre o peito, dizendo assim: olha, eu nego esse peito e deixo a mamadeira, e uma mamadeira qualquer pessoa pode dar. Mas uma mãe é muito mais do que um peito, uma mãe é muito mais do que uma mamadeira, uma mãe é muito mais do que um carinho. Uma mãe significa um alicerce para aquela criança. E é dentro desse alicerce é que ela tem muito mais a crescer, muito mais a frutificar. E é por isso que a gente vai falar que se o leite materno é bom para a criança depois que ela cresce, né? O leite materno é bom para a criança quando ela nasce, qualquer que seja a idade dela, né? Qualquer que seja a idade gestacional, mas o leite materno é o melhor alimento para os prematuros. E isso é uma dificuldade da gente que é médico acreditar. Por quê? Por causa das calorias do leite, que a gente não consegue bater assim, ah, o leite tem tantas calorias. Eu sei quantas calorias tem o leite da fórmula e eu quero que o meu bebê tenha alta logo da UTI, que ele saia de lá logo. Só que o que a gente está vendo é que, antigamente, a gente achava que o melhor leite para os prematuros era o leite que eles engordassem rápido. Hoje em dia, a gente está vendo que aqueles prematuros que engordavam rápido, quando eles crescem, eles têm muito mais doenças crônicas não transmissíveis do que aqueles bebês que engordavam mais devagar. E que os nossos bebês que engordam mais devagar, um pouquinho com o leite humano, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor no futuro. Então, o certo é dizer que o leite materno é o melhor alimento para os bebês a termo, fundamental.
mas principalmente para os prematuros. Então, a gente tem aqui esse estudo de agora, de abril de 2024, falando sobre o suporte nutricional para bebês prematuros moderados a tardios, e que diz que a- aqueles bebês que têm condições nutricionais, né, que as rotinas hospitalares dão suporte para que ele seja nutrido totalmente com leite materno, ele não modifica o seu tempo para atingir a alimentação enteral com até 4 meses de idade gestacional em relação à fórmula. Então, quer dizer que ele consegue se alimentar da mesma forma que a criança da fórmula, com muito mais saúde, por ele estar tomando um leite espécie específico. E está falando aqui também, agora de 2024, também esse ensaio controlado, que o efeito do cuidado integrado familiar na preparação da alta dos pais. O grande problema dos bebês prematuros quando ficam internados é depois que eles vão para casa, como que esses pais vão se comportar com esses bebês em casa. E a gente vê que essas crianças, quando os pais cuidam mais das crianças, quando os pais participam do cuidado, e principalmente quando esses bebês são amamentados, a gente tem um tempo de alta mais próximo, né? A gente consegue diminuir o tempo de internação e, principalmente, a gente consegue muito reduzir a reinternação. Esse aqui é um nenenzinho, vocês estão vendo que é um bebezinho prematuro. Ele estava lá do lado da incubadorinha dele, com o respiradorzinho, mas ele estava do lado da sua mamãe, e a mamãe dele estava segurando ele no colo, participando dos cuidados. Essa mamãe, esse bebezinho, nasceu com 32 semanas, 1,650 kg, e essa mamãe é uma mamãe de 18 anos que participou ativamente durante todo o seu período de internação. Foi um bebê que foi para casa em método canguru, amamentado no peito. Esse aqui é outro dos meus também, que foi amamentado no peito. Essa mãe chama... Esse neném já está grande, depois foi lá me ver no hospital. Um dos grandes nossos problemas, além das experiências anteriores mal-sucedidas e além da nossa dificuldade pequena que a gente consegue dar conta no início, né? Uma coisa que eu estava falando antes do Bruno, que o difícil é começar a amamentar, é a carência didática. O que é isso? Nós fomos acostumados durante a nossa formação médica a ter um tempo curto para aprender sobre aleitamento materno. A gente tem um tempo grande para falar sobre diabetes, hipertensão, obesidade, é, várias outras doenças crônicas não transmissíveis. A gente aprende asma, a gente aprende tudo dá muito tempo. E parece que o aleitamento materno é só ai, é tão difícil amamentar dá tanto problema. Então, a gente vai dar essa aula aqui, vai dizer que amamentar é bom, que amamentar é ótimo, que os 6 primeiros meses deve ter aleitamento materno exclusivo e que todo mundo que quer para conseguir. Agora, quando não consegue, nossa, tem fórmulas maravilhosas para quando a gente não consegue. Você não precisa ter problema nenhum na sua cabeça se você não conseguir, porque as fórmulas são maravilhosas. Isso demonstra uma carência didática muito grande e uma carência de conhecimento. As pessoas não sabem ensinar como que a mãe vai amamentar, e ensinar como que a gente vai poder fazer para promover esse encontro de mãe com o neném, e nem a gente se convence de que esse é o melhor alimento, de que isso é bom, faz bem para a criança. Então, o que a gente precisa pensar, e que é muito legal, que eu queria trazer para vocês, é que a gente tem alguns portais que são muito fáceis de serem vistos pelo próprio nosso celular. Então, a gente, pela PubMed hoje, a gente encontra todos os artigos que antigamente só tinha em inglês, passa tudo para português rapidinho, sem a gente precisar ter dor de cabeça para raciocinar, mudar o neurônio. A gente tem o portal de boas práticas, que é um portal da IFF, Fiocruz, que tem aulas diariamente, assim, eles colocam semanalmente aulas lá que falam sobre muitas coisas. E nesse portal de boas práticas, fala principalmente sobre a saúde materno-infantil. Então, para o pessoal que é da GO, que é da pediatria, e que não é nada disso, mas que de repente tem alguma dúvida, lá tem muitas coisas que são práticas e que a gente pode aprender em coisa de 10, 15 minutos, a gente se recicla. Esse portal de boas práticas, ele está participando da estratégia Qualinel. O que é a estratégia Qualinel? Foram selecionados alguns hospitais dentro do país
principalmente em estados com alto índice de mortalidade infantil. E esses hospitais, eles participam dessa estratégia anotando e coletando dados sobre o atendimento ao recém-nascido, que vai desde o pré-natal até a sua alimentação na alta. Então, nós estamos coletando dados do país inteiro para saber como é que o nosso bebê é internado, como é que o nosso bebê nasce. Ele é reanimado, não é reanimado, vai para a UTI, não vai? Quando que ele vai para o contato pele a pele a primeira vez? Se ele toma antibiótico, não toma? Quanto tempo fica internado? Se faz cirurgia? Se é um mal-formado? E se ele sai? Mamando no peito, tomando fórmula ou em aleitamento misto. Isso tudo é visto no Brasil inteiro e eles estão coletando esses dados para poder trabalhar junto aos profissionais como podem fazer para melhorar essa qualidade de atendimento do recém-nascido. O uso do aleitamento materno como método de escolha para alimentação é uma escolha da mãe, mas tem que ser uma escolha clara, uma escolha, como é que eu vou dizer? Não pode ser uma escolha sem ela ter acesso a todas as informações nesse sentido. Então, dentro dessa lógica é que foi construída essa estratégia Qualinel para poder fazer essa avaliação toda. Então, em Vitória, antes era só o IMABA, em Vitória não, né? Na Grande Vitória era só o IMABA que participava, agora o UCAM também participa, agora a gente tem aqui no interior, se não me engano, o Hospital Evangélico tem também, mas eu não tenho certeza. Eu só tenho certeza de quem participa em Vitória, que é a Santa Casa, o UCAM e o IMABA. Acho que o Hospital São José participa também. E esse é o meu preferido, chama Elactância. Isso aqui serve para todo mundo. Esse site não é um aplicativo, é um site, chama Elactância. Qualquer medicamento que você queira utilizar numa mulher que está amamentando, você coloca o nome dele lá e ele diz para você se ele é compatível com a amamentação ou não. Então, a gente não precisa mais olhar em bula, porque se a gente olhar na bula, todas as medicações que a gente vai utilizar, vai dizer assim, não é compatível com a amamentação. Uma mulher lactante não pode utilizar. E muitas amamentações foram suspensas porque a mãe utilizava uma medicação que quando a gente joga nesse site, a gente vê que não tinha necessidade nenhuma de ser suspensa essa lactação. Então, por isso é que é bem legal a gente falar, porque não é só para pediatra que a gente precisa falar disso. Uma mulher lactante é uma mulher que pode ter uma pneumonia, é uma mulher que pode ter um glaucoma, é uma mulher que pode ter um acidente e precisar tomar algum tipo de medicação, e lá está escrito que não é indicada para lactantes. E às vezes não tem nada a ver, ou tem, né? Então a gente coloca, a gente não precisa mais decorar, porque ninguém consegue decorar, é muito remédio. Então a gente vai lá nesse lactância, digita o nome da medicação, e aí já vem para a gente dizendo se pode, se é possível, e quando não é compatível com a amamentação, ela também cita algumas medicações alternativas que são seguras para ser utilizadas durante a amamentação. Então, se vocês não conseguirem gravar nada do que eu estou falando aqui, mas vocês gravarem esse lactância, eu já estou feliz, porque eu sei que muitas mulheres vão poder ser beneficiadas de não terem sua amamentação suspensa inadvertidamente, porque a pessoa não sabia que existia isso. Aqui a gente está tendo uma outra quebra de paradigma, que é uma mãe canguru de gêmeos. Eu fiquei muito feliz de saber que as filhinhas do Bruno gêmeas mamaram quase até 1 ano de idade. E muitas vezes a gente vê que a mãe já sai da maternidade desmamada as crianças só porque são gêmeas. E essas aí estão aí bonitinhas no canguru, felizes da vida, não estão só na incubadora, estão aí aproveitando o colinho da mamãe. O método canguru é um método que foi criado na Colômbia porque lá não tinha incubadora, mas se provou que é o método de escolha para tratamento de prematuros e que não começa só nessa posição, começa dentro da UTI, com a mãe lá dentro, cuidando da criança, tirando o leite do peito para fazer para o neném antes que ele possa mamar, para fazer pela sonda, para fazer colossoterapia. Então, assim, isso tudo é uma gama enorme de coisas que eu preciso estar ciente e estar cuidando dessa mãe.
E para cuidar bem dessa mãe, uma das coisas que mais a gente precisa aprender é como conversar com ela. Eu preciso muito da mãe, eu preciso dela, eu não tenho como conseguir um leite para o filho dela, o melhor leite para o filho dela é o leite dela. E muitas vezes a gente não sabe conversar. E porque a gente não sabe conversar, ela se sente incapaz, se sente abandonada, e aí ela vai lá e perde essa amamentação. Então, só umas dicas de como a gente vai conversar com essa mãe. Primeiro, manter a cabeça no mesmo nível. Todas as vezes que eu estou em pé e a mãe está sentada e eu estou falando com ela de cima para baixo, ela já se sente mais diminuída na situação. Então, quando eu vou conversar com uma mãe sobre aleitamento materno, é legal pegar uma cadeira para poder eu sentar no mesmo nível que ela, e aí ela vai conseguir olhar nos meus olhos e eu olhar nos olhos dela e a gente conseguir conversar melhor. Prestar atenção e remover barreiras. Não dá para conversar com uma mãe sobre aleitamento materno mexendo no celular, anotando no computador. A gente tem que prestar atenção no que ela fala e evitar que tenha ruídos na nossa conversa, na nossa discussão. Tocar de forma apropriada. Quantas vezes antigamente a gente colocava a mão no peito da mulher sem nem pedir licença direito? Deixa eu ver aqui, deixa eu te ajudar. Sem que ela desse a permissão de ser tocada. Então, dentro dessas habilidades, a gente precisa tocar de forma apropriada, colocar a mão nas costas dela, falar que está entendendo, que ela está se sentindo, fazer perguntas abertas, né? Como é que a senhora quer alimentar o seu neném? Como é que a senhora acha? Eu acho que meu neném está chorando, eu acho que meu leite não está sendo suficiente. É mesmo? A senhora acha isso? Por que que a senhora acha isso? Aí ela vai dizer, porque ele chora. Qual é a criança que não chora? Mas aí a gente vai conversar com ela nesse sentido. Isso aí só uma fotinha, mãe de 15 anos, evangélica, abandonada pelo namorado, chegou lá para ganhar neném com a gente. O neném dela também foi embora mamando no peito, me encontrou depois de alguns anos. A menina nunca internou, ela voltou para o hospital porque ela quebrou a perna. E a mãe estava feliz da vida, me deu muitos abraços. Eu também abracei ela, chorei lá de emoção. Repetiu o que a mãe diz com as suas palavras. Então, o que que eu vou dizer? Se ela fala que o neném está chorando, então a gente vai falar, ele chora muito? Aí ela vai dizer se chora, se não chora e tal. Usar expressões e gestos que demonstrem interesse. Fazer assim, concordar com ela, mesmo que eu não esteja interessado no que ela está falando, mas eu tenho que dizer que eu estou interessado no que ela está falando. Mostrar que eu entendo como ela se sente. A gente costuma dizer que não tem necessidade da gente passar por uma dor de cólica renal para a gente saber que uma dor de cólica renal dói, né? Então, todo mundo sabe que esse início da amamentação e essa insegurança de você estar com um bebê que não fala, não diz o que quer e você tem que adivinhar, isso tudo é muito problemático. Então, essa parte, a gente precisa ser empático com ela e entender como que ela está se sentindo. E evitar palavras que demonstrem julgamento. A senhora acha que o seu leite está sendo suficiente? Essa parte suficiente, né? E trabalhar com mãe e comida, independente da idade do filho, uma mãe, ela se sente muito ansiosa com a comida do filho. A gente que já cresceu, mas que ainda tem mãe, sabe que quando a gente chega perto da mãe da gente, a mãe da gente quer dar comida pra gente, né? A mãe da gente tem que ver a gente comendo, qualquer que seja a nossa idade. Então, quando a gente pergunta para uma mãe, a senhora acha que o seu leite está sendo suficiente? Ela sempre vai dizer que não vai estar, né? Esse aqui é outro bebezinho meu, era um bebezinho também que nasceu prematuro, e a gente está utilizando nela isso aqui, ó, que não dá para ver direito, mas dá para ver essa cordinha. Essa cordinha, aqui dentro tem leite de fórmula, e a gente, porque ela mãe já estava com uma produção muito baixa, então a gente não dava a fórmula para o neném pura, não. A gente colocava a fórmula numa bolsinha aqui, e isso ia um canudinho para a boquinha do neném, isso chama translactação. Então o neném conseguia mamar no peito da mãe até que ele sugasse o suficiente para encher o peito dela. Enquanto o peito dela não enchia, a gente fazia essa translactação com uma fórmula para poder o neném não pegar outro bico, não desaprender como mamava, mas que ela tivesse tempo para aumentar sua produção.
Continuando com as nossas habilidades, aceitar o que a mãe pensa e sente. Então, a mãe, muitas vezes, ela precisa de apoio, porque às vezes a gente não consegue aceitar o que ela pensa, que ela sente, mas a gente precisa se esforçar para que isso, né? Se ela sente que o neném dela não está comendo, eu preciso aceitar que o neném dela não está comendo. Para ela, não está, né? Outra coisa, todas as vezes que ela estiver fazendo uma coisa certa, a gente sempre tem que começar elogiando. Todas as vezes que eu vou avaliar alguém e eu já começo dizendo, fulano, você fez isso, isso e isso de errado, ele para de ouvir o que você está falando. Por quê? Porque ele cria bloqueio com você. Então, se eu vou avaliar um bebê e eu vejo que o bebê tem alguma coisa que eu tenho que consertar, a primeira coisa que eu vou fazer é elogiar. Elogiar a roupinha, elogiar o laço, elogiar o boné, elogiar qualquer coisa, mas primeiro eu começo elogiando, depois eu faço a ajuda prática, né? Se a pessoa está lá com o peito rachado, peito machucado, não adianta eu não dar ajuda, não adianta eu falar que leite materno é o melhor alimento, que o leite materno tem interleucinas, que o leite materno tem microRNAs, que o leite materno modifica a sua composição de acordo com a comida da mãe. Não adianta não falar nada disso. Eu preciso ensinar uma forma dela amamentar sem sentir dor. Só isso. Depois que ela parar de sentir dor, aí eu consigo conversar outra coisa com ela, mas eu preciso dar ajuda prática para poder ela conseguir me ouvir, tá? Não adianta eu dar muita informação de uma vez. Eu preciso dar uma informação suficiente para que ela consiga entender aquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, aqueles bebês que mamam o tempo todo. Se o bebê mama o tempo todo, possivelmente ele não está mamando da forma correta. Por quê? Porque se ele mamar o tempo todo, ele não consegue descansar, ele não consegue fazer pausa entre uma mamada e outra. Então, isso significa que ele não está conseguindo mamar leite suficiente. Mas pode ser que ele esteja conseguindo. Então, eu vou ter que fazer mais uma avaliação desse bebê. Mas já começo avaliando de que o neném está mamando o tempo inteiro. Se ele está mamando o tempo inteiro, tem alguma coisa que eu preciso corrigir. E não adianta eu discutir todo o rosário para a mãe. Eu preciso oferecer pouca informação e o que ela queira receber naquele momento, que ela esteja preparada para escutar. Usar uma linguagem simples. Não adianta falar de interleucina e microRNA para uma pessoa que não está entendendo nada. Então, eu preciso falar se o leite é gordo, se o leite é magro, se o leite é bem digerido, se o leite é forte, é fraco, mas usar palavras e linguagens que ela consiga me entender. E dar sempre sugestão, né? A senhora não pode fazer isso. Não adianta eu falar que você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu preciso dar sugestão para ela. Eu quero uma parceira. Eu não quero uma adversária. Eu estou precisando dela naquele momento para cuidar do neném. Tive uma vez uma paciente que ela estava tão revoltada que o bebê dela estava internado, e eu cheguei e falei exatamente isso. Eu preciso de você. Eu não sei cuidar do seu bebê sem a sua presença. Eu preciso que você nos ajude. Aí ela quis transferir de hospital, porque ela falou que no outro hospital as pessoas eram mais inteligentes, elas sabiam trabalhar sem a mãe, não precisava da mãe para trabalhar com a criança. E a gente precisava da mãe para trabalhar com a criança. Então, na verdade, o que ela estava precisando era de um apoio, mais de se sentir mãe e de se sentir responsável por aquele bebê, e ela não queria aquela responsabilidade para ela. Na verdade, ela queria terceirizar essa responsabilidade. Mas naquele momento, no momento da amamentação, a gente não consegue terceirizar. No momento da amamentação, a gente precisa que essa mãe esteja do nosso lado, seja nossa parceira. Por isso é que essas habilidades de comunicação são tão importantes, porque através delas é que a gente consegue ter essa parceria com a mãe e essa parceria que vai ser responsável pela gente estar sempre junto. Esse aqui é uma foto muito especial para mim, é uma criança muito especial. Esse bebezinho nasceu com 745 gramas e 700 não, perdão. Esse neném nasceu com 575 gramas. E ele nasceu com 25 semanas. Uma mãe teve uma DEG grave.
Ele ficou internado durante 90 dias conosco e depois ele foi para casa, teve alta com quase 2 quilos. E foi um bebê que ficou totalmente sem. A única sequela que ele teve é que ele teve uma trombose na perninha e perdeu todos os dedinhos do pé direito. Mas ele não teve nenhuma sequela neurológica, e aqui ele tá grandinho, foi lá me abraçar. Ele tinha uns 11 aninhos nessa foto, mas continuava lá, o pezinho dele ficou inchado, mas assim, aprendendo direitinho na escola, jogando bola, dando prazer para os pais. Foi uma alegria muito grande. E para a gente continuar falando, né? A gente viu que a gente conversou sobre como que eu vou conversar com a mãe, como que eu vou procurar conhecimento. Todos os anos a gente celebra no Brasil o Agosto Dourado. Eu estou falando no Brasil porque no mundo, de 1º a 7 de agosto de todos os anos, o IPFA e a UABA, que são associações internacionais que apoiam o aleitamento materno, elas fazem a Semana Mundial do Aleitamento. Cada ano, essa Semana Mundial tem um tema. A- o tema desse ano de 2024 é apoie em todas as situações. Amamentação, apoie em todas as situações. E são todas as situações mesmo, né? Então, a gente, em todos os locais onde a gente está falando durante o mês de agosto, a gente está tocando no assunto da semana. Esse foco dessa semana, em todas as situações, o foco é a sobrevivência e o bem-estar, né? O tema está alinhado com a área temática 2 da campanha ODS 2030, que fala sobre alimentação saudável. Então, não existe alimentação mais saudável para o recém-nascido do que o leite materno. E nesse ano, então, aqui no Brasil, que a gente teve a grande tragédia do Rio Grande do Sul, a gente acordou um pouco para ver qual é a importância do leite materno em situações de tragédia, em situações de crise. E viu o quanto a gente pode e deve ajudar o aleitamento materno nessas situações. Na nossa cabeça, quando a gente não pensa, que a gente pensa uma crise daquela, a gente vai falar assim: meu Deus, como é que eu vou pensar em amamentar alguém no meio dessa confusão? Eu vou ter que proteger as crianças, eu vou ter que levar as crianças para um lugar seguro e eu vou ter que fazer fórmula para essas crianças para todo mundo. O que que a gente ia fazer? A gente ia aumentar a nossa desigualdade. Por quê? Porque o aleitamento materno é uma forma da gente dar uma alimentação de forma, não é igualitária, mas é fazer equidade na nossa alimentação. Por quê? Porque o leite do prematuro ele é diferente, o leite do neném a termo é diferente, o leite do neném doente é diferente, o leite do neném sadio é diferente. O leite se modifica de acordo com a necessidade da criança e o leite se modifica de acordo com as condições da mãe. Então, o que que a gente viu? A gente viu que o leite da diabética, por exemplo, tem um potencial pró-oxidante maior. Por quê? Porque ela fabrica mais radicais livres dentro dela, então ela vai ter mais radicais livres dentro do leite dela. A minha pesquisa, na minha tese de doutorado, eu avaliei qual que era a mudança do leite materno de acordo com a alimentação da mãe. E a gente viu que se a mãe comia mais ovo, diminuía a oxidação proteica do leite dela. Se a mãe bebia mais óleos e tal, coisas mais óleo tipo azeite e que tem radicais, que tem gorduras boas, a gente diminuía a degradação dos lipídios no leite dela. E, incrivelmente, a mãe que bebia mais refrigerante aumentava o potencial pró-oxidante, tanto de proteína quanto de lipídio no leite dela. Então, para a gente ver que realmente o leite se modifica de acordo com a alimentação da mãe. Muitas vezes isso aí a gente fez para nível de pesquisa, né? Então a gente pegou o leite, submeteu a um monte de teste e tal. Mas o que a gente sempre sabia era que o leite se modificava de acordo com a alimentação. A gente não precisa fazer muita mudança na alimentação. A alimentação precisa ser saudável. E a gente coloca aqui que a alimentação vai funcionar como equalizador da nossa sociedade, para poder que todos sejam bem alimentados e principalmente algumas mães vulneráveis vão precisar de mais apoio, né? Então, quem são essas mães vulneráveis que vão precisar de mais apoio? Situações em estado de emergência, de calamidade, a gente precisa
tende a distanciar a população de alimentação saudável e sustentável. Então, em cenário de insegurança alimentar e nutricional, principalmente quando a gente tem pessoas de mais baixa renda, a gente precisa verificar se não vai ter maior contaminação, porque eles estão em locais mais inseguros. Que água é essa que eles estão bebendo, né? Então, o que que a gente precisa fazer para adotar medidas para minimizar esses efeitos negativos na população, né? Então, a segunda perna, apoiar em todas as situações, é falar da lei. Existe uma lei que protege a amamentação e regulamenta o comércio e a propaganda de alimentos substitutos ou complementares do leite materno, bicos, chupetas e mamadeira. Não sei se vocês perceberam, mas nas latas de leite tem escrito que o leite materno é o melhor alimento e que deve ser oferecido de forma exclusiva até os 6 meses de idade. E na embalagem da chupeta também tem isso. E não pode ter promoção de leite de fórmula, não pode ter promoção de chupeta e de mamadeira. Isso é contra a lei, tá? Então, é uma forma de regulamentar, equalizar as oportunidades. Por quê? Porque no nosso dia a dia, oferecer fórmula para as crianças, oferecer chupeta e mamadeira, é um negócio que está muito mais difundido do que valorizar e proteger a amamentação. Então, existe essa legislação. Então, qualquer doação nesses momentos de crise, doação de produtos e para lactentes e crianças de primeira infância tem que estar de acordo com as informações descritas na legislação. Então, a legislação precisa ser respeitada. Não se deve estimular doação de alimento e bebida ultraprocessada. Então, o que são esses ultraprocessados? São todos aqueles produtos de alimentação que a gente desembala, que a gente não descasca. A gente costuma dizer que, nesse momento, a gente precisa correr desses ultraprocessados. Por quê? Quanto mais ultraprocessado a gente consome, maior a nossa incidência de doenças crônicas. Então, não sei se vocês percebem, mas quando a gente fala de aleitamento materno, a gente está falando de prevenção por excelência. Então, a gente está falando que quando eu estou amamentando o meu bebê, eu estou protegendo aquele bebê das doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso é algo que vai virar para a vida, né? Então, esse tempo de amamentação é um tempo que vai fazer diferença para a vida inteira do cidadão. Garantir que as crianças recebam alimentação adequada, segura, mesmo que eles estejam em situação de calamidade. Então, eu preciso proteger esse binômio, porque eu tenho certeza que o leite dessa mãe, ele vai ser processado para esse neném. E não vai ter necessidade de eu ter outro tipo de cuidado, né, com o preparo desse alimento. A estratégia da semana também fala de mulheres cadeirantes, de mulheres indígenas, né, que precisam, algumas têm deficiências e dificuldades na amamentação, e a gente tem dificuldade de acesso a essas pessoas. Então, quando eu tenho uma deficiência auditiva, eu consigo alguém que fale Libras para poder ajudar essa moça? Eu já ajudei uma cega para amamentar, uma deficiente visual. A gente conseguia que ela trabalhasse tudo com a mão, tudo ela sentia com a mão para a gente conseguir explicar para ela o que que a gente queria que ela fizesse e como que o bebê deveria se comportar. E isso foi bem, bem interessante. Outra coisa que a semana fala muito é que agora a gente tem famílias que são de duas mães. Quando a gente tem a família dos dois pais, a gente geralmente não tem muito problema, porque eles geralmente amamentam com mamadeira. Mas quando a gente tem duas mães, a gente precisa estar aberta para que isso aconteça. E hoje em dia, existem duas mães que fazem o tratamento, uma delas gera e as duas amamentam. Existem endocrinologistas, isso é trabalhado com endócrino, que faz indução da lactação na mãe que não está gestante. E aí as duas amamentam a criança, sem a gente considerar que seja amamentação cruzada, tá? Então, a gente precisa sempre perguntar como elas estão pensando em alimentar o bebê, como gostariam que o bebê chamasse, né? Vai chamar de mãe, mãe, não vai chamar de tia, madrinha,
O que vocês sabem sobre indução e lactação? Porque às vezes elas não sabem dessa possibilidade das duas amamentarem, é importante a gente falar que isso existe, tá? Perguntar se tem parceria ou rede de apoio, sem achar que existe. Existe, esse aqui é um formulário que a gente pode apresentar para elas, para saber se elas vão manifestar o desejo de amamentar, desejo de induzir a lactação, tá? Não pressupor o gênero baseado na aparência da pessoa. Eu já tive uma vez uma senhora, foi muito interessante. Elas eram um casal, né? Duas mulheres, e brigaram, tiveram uma discussão, e uma delas saiu para beber e voltou grávida. E aí, depois de um tempo, a outra perdoou a traição da que ficou grávida, só que, curiosamente, a mulher que ficou grávida das duas era a que tinha mais características masculinas. Então, sinceramente, era muito estranho ver uma pessoa com completamente jeito masculino amamentando no alojamento conjunto, sendo acompanhada pela sua companheira, que era extremamente feminina e que estava extremamente apaixonada pelo bebê. Então, foi um negócio assim único. É, a gente não pode pressupor que a pessoa deseja amamentar, a gente precisa saber se ela quer ou não, saber qual é o papel parental dessas mulheres e quais são as parcerias que elas têm. Mas a única que eu tive experiência foi essa. Tem tempo já, eu não tendo não, mas hoje em dia a gente já está sabendo que elas estão conseguindo amamentar as duas ao mesmo tempo. Então, pessoal, para a gente encerrar, eu queria ler essa frase do The Lancet, que foi uma série de editoriais que foram feitos por essa revista, e fala o seguinte: a imunização é medicina preventiva por excelência, e se uma nova vacina capaz de evitar 1 milhão ou mais de mortes infantis por ano estivesse à disposição e que, além disso, fosse mais barata e segura, administrada oralmente e não exigisse uma cadeira de frio, ela imediatamente se tornaria imperativo da saúde pública. A amamentação pode fazer tudo isso e mais, mas ela requer sua própria cadeia ou corrente de calor humano, de apoio, de assistência qualificada para ajudar as mães a adquirir confiança, orientá-las sobre o que fazer e protegê-las das práticas nocivas. Se essa corrente de calor humano desaparece da cultura ou é falha, então ela precisa ser recuperada nos nossos serviços de saúde. E para ilustrar, eu trouxe essa menininha linda, que é minha sobrinha neta, ela já estava brincando aqui, ó, com a bonequinha, mas ela não tinha mamadeira na bonequinha, não. A bonequinha dela mamava no peito, ó. E ela adorava isso e fala que ela tem que, o peitinho dela, tem que ser da neném, a neném dela, quando nascer, vai mamar no peito. E essa aqui é meu orgulho, é o meu prematuro que eu dei alta com menos peso. Esse aqui foi o dia da alta dela, ela tinha 1,520 kg. Pelo protocolo do canguru, a gente pode dar alta com 1,5 kg para o bebê, ela tinha 1,520 kg, a mãe completamente orientada, e esse bebezinho foi crescendo, crescendo, crescendo. Aqui o aniversário de 15 anos, olha que moça linda. Esse ano ela está no 3º ano do ensino médio, quer fazer faculdade de medicina, falou que ela vai ser minha colega, vai trabalhar junto comigo. Eu estou doida para ela passar no vestibular para ser minha colega e trabalhar junto comigo, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Agora eu estou à disposição para as dúvidas. Eu dei um monte de pistas para vocês pensarem. Agora Parabéns, Raciri, a aula muito boa, né? Sempre com sua empolgação, seu sorriso e o brilho no olhar pela amamentação. E é legal a gente, né? Eu fiz durante muito tempo, eu não fazia pediatria, fazia só o canguru, né? Quando eu trabalhava em maternidade. E a gente via como era importante a gente parar, conversar, como muitos bebezinhos de 1,5 kg, né? Começava, né, a amamentar, né? Fazendo aquela amamentação mista, primeiramente, depois, né, eles conseguiam mamar no peito e não perdia peso por conta disso, né? Outra coisa, hoje mesmo no consultório foi engraçado que é muito gratificante a gente parar um tempinho, porque a amamentação você tem que ter tempo, como você falou.
é parar ao lado da mãe, é, é conversar, ver o que que ela quer, o que que ela precisa, né? Ouvir muitas vezes, ser psicólogo da mãe naquele momento. E quando ela volta na outra consulta, fala assim, doutora, eu consegui, eu não desisti, você me ajudou. Nossa, isso é muito, muito gratificante, né? Aquele pedacinho de tempo que você deu a mais, que atrasou o consultório, parou na maternidade, fazendo a diferença na vida de uma pessoa, é bem gratificante. Aí tinha uma amamentando hoje, de repente, quando eu olho, o menino dela com um George, o George, né, da Peppa, né? Também fazendo como se ele estivesse amamentando, um menininho de 2 anos. Eu falei, viu, isso daí é importante, a amamentação acaba, com certeza, vai ser uma experiência positiva para ele, né? E ele vai passar para a geração, para quando ele tiver uma esposa, e isso como normal na vida dele. E cada É, vez mais a gente se encanta com a amamentação. Parabéns, e eu sou realmente uma entusiasta da amamentação. alguém tem alguma pergunta? Quer, quer perguntar, assim, de ter algum paciente ou alguém da família, quiser uma ajuda? Você está falando desse menino aí de 2 aninhos? O meu menino tinha uns 7, aí foi no aniversário de uma menina, de uma amiguinha. Aí chegou lá, as bonecas da amiguinha tinham chupeta. Aí ele olhou para a amiguinha e falou assim: As suas bonecas não têm mãe? Aí ela falou assim: tem sim, eu sou a mãe delas. Aí ele falou: Uma criança que tem mãe mama peito, não chupa espeta. A menina arrancou a chupeta tudinho da boneca. Mas eu falei, gente, não pode ser assim também. Mas e dele, de tanto ouvir, né? Lavagem cerebral na cabeça ali, é meio complicado. Assim, aqui no nosso chat, aqui, muita gente dando parabéns pela aula, falando da qualidade da apresentação. Parabéns, viu? Ellen, Só, gente, lembrar sempre desse e-lactância. Esse e-lactância é um salvador da pátria. Eu posso não saber nada, aí eu vou lá no e-lactância, abrindo pelo celular, ele já abre em português. Você coloca o nome da droga em português e ele te apresenta se pode, se não pode, e se não pode, qual é a alternativa para a droga que você vai usar. Então, assim, às vezes sou anestesista, cardiologista, sei lá o que eu sou, né? Cirurgião vascular. A mulher está amamentando. Será que eu posso usar esse remédio? Se não posso, né? Fazer a alteração. Isso é, assim, fundamental para gente. Porque se ela for ler na bula, vai dizer assim, não pode amamentar. Aí o que ela vai fazer? O médico não mandou ela tomar o remédio, então ela vai tomar o remédio e vai parar de amamentar. Então a gente faz esse joguinho, já fala para ela, não, é seguro e tal, pode amamentar, não tem problema. gente, aberta a pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta pelo chat, também fica à disposição. Eu tive experiência não de amamentar, porque não tive esse prazer, mas a minha esposa sempre se dedicou muito. E sempre que sobrava um bocadinho, botar umas gotinhas de adoçante, eu nunca desperdicei. Nunca. Acho um pecado. Mas falando sério, assim, e a dedicação? Quando a gente teve gêmeas, Marina. E a translactação, nessa fase inicial, ela realmente salva a vida da gente, assim, salva a vida da gente. Porque o menino chora, toda vez que a gente tinha neném, eu parava 2 meses para ficar com ela, para poder participar disso aí. E aí, nessa hora, botava o canudinho e realmente é uma coisa maravilhosa. Eu coloquei coisas assim diferentes, porque, né? Aí, de repente, ajuda um, ajuda outro. É isso. Grazi, mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Acho que a gente sempre tem que falar, né? Falar e nunca a gente esquece. A gente sempre está aprendendo um pouquinho mais, né? Igual na minha experiência de amamentação, o Lucas, que foi o terceiro, foi o que que eu mais amamentei. E às vezes, quando a gente acha assim, não vai dar mais certo, né? Porque a gente, né, muitas pessoas falam assim, você, pediatra, você não vai ter dificuldade. Mas não, acho que a experiência é única, o amadurecimento e o apoio fazem realmente a diferença.
E como a Raciri falou, nós realmente temos que apoiar, independente da idade da mãe, independente da diversidade, né, e se a pessoa quer realmente amamentar e respeitar, sim, o direito da mulher, né? E muitas vezes ela não quer simplesmente, a gente também tem que estar apto a não julgar, isso realmente também eu acho que é muito importante. Sem julgamento. A gente não sabe o que está passando na cabeça daquela mulher. Eu não vivi a vida dela. Eu não posso, sinceramente, chegar para ela e dizer que ela é obrigada a fazer alguma coisa. Eu gostaria muito de fazer isso, tem hora, né? Mas, assim, quando eu era mais jovem, eu era mais, como é que eu vou dizer? Mais briguenta com isso, menos paciente. Mas a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai vendo que não pode dar murro em ponta de faca em todo mundo, a gente tem que ir pelas beiradas. E essa história de descobrir o aconselhamento e a amamentação, sinceramente, é uma mudança de paradigma para você. Quando você entende que sentar, né, do lado dela e conversar. Agora, uma coisa que a gente pode fazer muito é quando esse bebê interna por bronquiolite, por diarreia, e a gente tenta, eu consigo bastante fazer isso, eu consigo voltar a trazer o aleitamento exclusivo quando eles internam, principalmente por bronquiolite, que fica mais uns dias internado, né? Aí eu falo assim, olha, aproveitar esse tempo que você está aqui, não tem ninguém aqui no seu ouvido dizendo que você não consegue, vamos lá, vamos tentar aqui para a gente conseguir, né? E saber que os bancos de leite, eles estão aí para isso, para a hora que a gente não tem tempo, né, Grazi? Não é todo dia que a Verdade. gente tem tempo de parar o consultório, de tentar, né, de parar o consultório, de parar mais tempo. Às vezes a gente vai se atrasar demais. Então, a gente não pode ver aquela mulher dia sim, dia não, não dá. Então, o banco de leite existe para isso. É para poder pegar essa mulher no colo nesse momento que ela está precisando, né? E tentar trazer esse binômio de volta para alegria ali, para o amor. É isso, gente. Mais aula maravilhosa, a Alda falou. O Bira trouxe aqui uma frase do John Lennon: All you need is love, isso é verdade, e amamentar realmente é dar amor. Enfim, agradecer e falar que essa aula vai, é, pela sua gentileza de nos permitir deixar gravar a aula, a gente deixa no nosso banco de aula, a gente tem tanto aqui no canal do ensino que a gente tem dentro da cooperativa, tanto no nosso YouTube, né, no nosso canal no YouTube, e agradecer você, e agradecer a Grazi, agradecer a presença de todos. Fique à vontade, Grazi, fique à vontade Só mais uma coisa, Bruno, quem estiver assistindo essa aula, antes ela vai para o portal, mas o Lucas deve disponibilizá-la logo, porque ela vai fazer parte da performance da toda a linha materno-infantil nesse mês de agosto, tá? Para nossa remuneração por performance de plantonista. E a Siri, mais uma vez, muito obrigada, tá? Depois eu vou te convidar, de repente, para novembro, falar de canguru, né, prematuridade. Já faço o convite, tá? Se tem disponibilidade, vai ser muito bom e a gente agradece muito. Obrigada por aceitar o nosso convite. Pessoal, é uma honra, tá? Estar aqui com vocês, de falar de coisa que eu gosto, de falar de coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu faço realmente com o coração. E eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer que vocês estiveram aqui para me escutar, falar, ouvir essas coisas que eu digo aqui, mas é um carinho muito grande e eu agradeço de coração ao convite, agradeço o pessoal que está aqui participando da aula. Beijo, gente. Não deixe de avaliar Beijo a aqui todos, obrigada, tá? tá? Obrigada, boa Beijo a noite. todos. Tchau, tchau.